E mudando de assunto, nós estamos, lógico, no mês de março. Esse mês é considerado um mês de conscientização sobre a endometriose, né, e alerta para o diagnóstico precoce e também o tratamento dessa doença. Aqui para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho o Diego Rezende, ele que é médico ginecologista, obstetra, também doutor em Ciências da Saúde e professor da Faculdade de Medicina Alfredo Nasser. Doutor Diego, bom dia, obrigado pela presença aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, Alex, obrigado pelo convite. Para iniciarmos, eu queria já que o senhor explicasse direitinho o que é a endometriose. A endometriose, Alex, ela é uma doença da mulher, é uma doença inflamatória benigna, na qual a gente tem o revestimento do interior do útero, que é o endométrio, se implantando em outras regiões do corpo da mulher. Então, essas células dessa estrutura interna do útero, ela se despreende durante a menstruação e ela acaba dando focos em várias regiões ali do corpo daquela paciente. Doutor Diego, é verdade que às vezes ela pode ser silenciosa? Sim, Alex, nós temos formas aí, em até 20% dos casos, pacientes que têm endometriose com lesões visíveis aí nos exames de imagem e que podem não ter nenhum sintoma da doença. E quais os principais fatores de risco, doutor, para o desenvolvimento dessa doença? Sim, nós temos, como a gente não sabe exatamente a causa exata da endometriose, um dos fatores de risco que é levantado como uma principal hipótese seria aí relacionado à menstruação retrógrada dessa mulher. Então, durante a menstruação, há um retorno do sangue, ali ao invés dele descer totalmente durante o fluxo menstrual, ele acaba retornando e aí ele carrega essas células endometriais, causando então o que a gente chama de endometriose. Pois é, doutor, e infelizmente esse problema também pode adiar ou até mesmo impedir o sonho, né, da mulher ser mãe. Exatamente, Alex. A reprodução humana ajuda muito os casais aí, no qual a gente tem a paciente com endometriose. Ela pode gerar infertilidade em até 30% das mulheres que têm esse diagnóstico, porque ela gera uma alteração no formato ali do ovário, do útero, da trompa dessa mulher. Então, todos os mecanismos necessários para uma gravidez de forma espontânea, ele pode estar prejudicado aí a partir da endometriose. Claro que hoje, dentro da reprodução humana, nós temos um arsenal de opções disponíveis para viabilizar o sonho dessa gravidez para esse casal, na qual a gente tem uma mulher com diagnóstico de endometriose, mas sim, quando não investigada e não tratada adequadamente, a endometriose vai gerar infertilidade em muitos casos. Pois é, por falar em tratamento, doutor, tem cura, tem controle, como é que é isso? Nós não temos, Alex, ainda uma cura definitiva para a endometriose, mas nós temos controle da doença. Então, quando a gente pensa em tratamento da endometriose, a gente tem que pensar em melhorar os sintomas daquela mulher, já que a cólica, muitas vezes, ela é incapacitante. Muitas mulheres aí vão para pronto-socorros todo mês por conta de cólicas menstruais intensas, que interferem na sua rotina de trabalho, na sua qualidade de vida, e a gente consegue, através desse tratamento, que não é de cura, mas de controle dos sintomas, reestabelecer e devolver a qualidade de vida que essa mulher merece. Doutor, tem alguma situação que é recomendada, uma cirurgia? Em alguns casos selecionados específicos, Alex, a gente pode ter melhora dos sintomas com a cirurgia. A cirurgia hoje ela é indicada de forma excepcional, então é apenas em casos selecionados, e ela vai ser indicada principalmente quando a gente tem lesão grande, que está crescendo e comprometendo muito o ovário daquela mulher. A gente pode ter pacientes com endometriose que às vezes tem comprometimento do rim, da bexiga, até mesmo do intestino. Então, nesses casos, a mulher pode se beneficiar da cirurgia. Doutor, agora isso afeta muito a qualidade de vida da mulher? Totalmente, Alex. A paciente com endometriose, já que a gente sabe que o principal sintoma realmente são aquelas cólicas que podem vir antes, durante ou após o período menstrual, normalmente ela fica aí, às vezes, semanas sofrendo com cólicas. Então, ela toma um analgésico, ela toma um anti-inflamatório, ela vai no pronto-socorro, ela acaba faltando ao trabalho, ela acaba interferindo ali na sua vida pessoal, na sua produtividade. As alterações emocionais são muito comuns em paciente com endometriose, irritabilidade, ansiedade, muitas com quadros depressivos por conta desses sintomas aí exacerbados da doença. Então a gente tem que estar sempre muito atento realmente em devolver para essa mulher a qualidade de vida para que ela consiga conduzir, né, a sua endometriose da melhor forma possível e conseguindo realizar as suas atividades aí que são habituais para cada mulher. Doutor Diego, o senhor como ginecologista e aí atende ali suas pacientes, às vezes num simples exame ali, né, até mesmo um exame visual, é possível identificar?
Sim, através do exame físico, Alex, a gente consegue fazer uma avaliação daquela região e, em alguns casos, a gente consegue identificar alguns focos, sim, principalmente através ali do toque vaginal, no qual a gente pode perceber algumas lesões de endometriose. Na maioria das vezes, a gente precisa complementar a nossa consulta com algum exame de imagem. Então, a gente faz normalmente ou um ultrassom vaginal com preparo intestinal ou uma ressonância pélvica para a gente poder tentar identificar, delimitar melhor ali o tamanho e a localização das lesões. De que forma que a mulher pode ali também no dia a dia, de repente, identificar algum sinal dessa doença, doutor? Eu considero sempre os sinais de alerta para a paciente pensar que ela precisa, pelo menos, ter uma avaliação pensando em investigar a endometriose. Então, a gente já comentou que seria a cólica menstrual. Então, aquela mulher que tem cólica, todo mês ela precisa tomar um analgésico. E aqui, Alex, eu gosto de ressaltar sempre, independente da intensidade. Tem pacientes que têm uma cólica muito intensa, tem pacientes que têm cólicas mais leves, mas todo mês ela toma um analgésico anti-inflamatório. Essa mulher ela precisa ser investigada. Se a paciente tem dor durante as evacuações, tem dor para urinar, ela tem uma dor pélvica ali no pé da barriga que nunca melhora, às vezes a dificuldade para engravidar leva muitas mulheres a investigar a endometriose e a dor na relação. A dor na relação sexual também é um sintoma muito frequente na endometriose. Então, se a mulher tem algum desses sintomas, ela precisa conversar com o seu médico ginecologista para que seja feita a investigação de endometriose. Doutor, nós estamos aí, como eu disse, no mês de março, o mês da conscientização. O que falta ainda no Brasil? Falta mais conscientização? O que se pretende, né, neste mês, onde se busca, né, de fato, essa conscientização sobre a endometriose? No mundo todo, Alex, nós temos mais de 140 milhões de mulheres acometidas com endometriose. É muita coisa. Só no Brasil, 7 a 8 milhões. E, pasme, a gente acredita que esse número ainda seja maior, porque muitas ainda não têm o seu diagnóstico da endometriose. Então, esses dados que são levantados pelo Ministério da Saúde são dados do que tem de notificação. Muitas mulheres ainda sofrem com cólicas. Nós temos estudos científicos que mostram que a mulher leva, em média, 8 a 10 anos até chegar a um diagnóstico de endometriose. Então, durante quase uma década, ela fica sofrendo aí com cólicas intensas. E esse trabalho, inclusive o Março Amarelo, né, nós estamos exatamente comemorando e conscientizando as mulheres aí sobre esse diagnóstico da endometriose, é justamente para que a gente consiga cada vez mais ter diagnóstico dessa doença, para que a gente beneficie essas mulheres que tanto sofrem com essa doença. Pois é, ainda é uma doença com alguns mistérios, mas dá para se falar em hereditariedade, doutor? Não temos ainda, Alex. Falar, né? Porque às vezes a avó teve, a mãe teve e a filha também. Exatamente. Quando a gente tem um histórico familiar positivo, casos como você citou, né? A mãe, a avó, uma irmã, vários casos na família com endometriose, essa mulher, eu digo que ela já recebe uma luz amarela. Ela já tem que ficar em alerta porque ela tem um histórico genético que a princípio favorece. Mas nós temos muitos casos de endometriose em pacientes que não tem nenhum caso na família. Então, a gente, como nós não temos exatamente definida a causa da endometriose, parece não ser 100% genética, mas em casos em que há recorrência da endometriose na família, essa mulher precisa ser investigada. Doutor, é possível também identificar algum sinal ali para a adolescente, a menina que ainda está desenvolvendo ali como mulher? Sim, quando a menina começa a ter as primeiras menstruações, o corpo dela ainda está se acostumando, Alex, com aquela nova rotina de menstruar todo mês. É muito comum a irregularidade na menstruação. Nesses casos, a gente sempre orienta a observação dos sintomas. Então, se a gente tem uma menina, adolescente, que começou a ter cólica e essas cólicas estão se intensificando, essa menina precisa ser investigada. Então, se ela toma um analgésico, no outro mês ela precisa tomar mais dias de analgésico, por exemplo, e ela não está tendo melhora desses sintomas e estão surgindo outros sintomas, essa menina, mesmo que adolescente, ela tem que ficar em alerta. Classicamente, a endometriose ela é muito uma doença da mulher em idade reprodutiva. Então, aquela mulher que já está ali, uma adulta jovem, que já está nas tentativas de gravidez, e aí muitas vezes vem a dificuldade para engravidar, é quando a gente fecha um diagnóstico de endometriose. Mas nós podemos ter formas precoces, né? Por exemplo, em adolescentes. Pois é, doutor, e a qualidade, por exemplo, da vida sexual dessa mulher e do casal? Afeta bastante? Totalmente. Nós temos mulheres, Alex, que não conseguem ter relação sexual, tamanho desconforto ali durante a penetração. Principalmente se ela tiver lesões na vagina. Então, a paciente, às vezes, ela pode ter sangramento na relação, ela pode ter dor na relação, e isso gerar um comprometimento da vida sexual conjugal, da vida sexual daquela mulher, do libido, do desejo sexual, porque se ela sabe que ela vai ter
parceiro relação... tem que entrar com paciência. Exatamente. Vai ter que ter aí, né, entender esse momento da esposa, né? Precisa ter rede de apoio, né? A gente Exatamente, sempre fala que essas mulheres, elas precisam ter apoio, porque via de regra elas podem ter e evoluir com alterações emocionais importantes. Então o parceiro precisa estar junto, entender que tratando ela vai restabelecer a sua qualidade de vida, inclusive a qualidade sexual, para que eles consigam aí conduzir de uma forma mais satisfatória. Tá certo, queríamos agradecer mais uma vez a presença do Dr. Diego Rezende, ele que é médico, obstetra, também ginecologista, é doutor em ciência da saúde, professor da Faculdade de Medicina Alfredo Nasser. Obrigado pela presença aqui, viu, doutor? Eu agradeço, Alex. Bom dia. Obrigado.